Olá! Hoje nós vamos conversar sobre as ideias de democracia, sobre o sistema político e sobre o sistema eleitoral, do modo que ele vem descrito na normatização do direito brasileiro. Nós, infelizmente, não teremos a oportunidade, nesse espaço, de aprofundar, do ponto de vista teórico, a perspectiva da democracia e a sua mais diversa possibilidade de fundamentação. Tão só iremos demonstrar que a noção de regimes de governo, ou mais precisamente de regime político, nos conduz a uma lógica de um modelo democrático ou de um modelo autocrático. O que faz a diferenciação desses dois modelos é, na verdade, a existência ou não da participação popular, que é o principal destinatário das ações governamentais. Então, o que se quer ver é se existe ou não a participação do povo na escolha dos governantes, na elaboração e controle das políticas públicas, na elaboração das leis. É isso que vai definir esses modelos. No modelo autocrático, os destinatários da norma e, claro, da política governamental não participam da sua produção. Então, todo regime ele é estruturado de cima para baixo. Diferente do modelo de democracia, que a gente quer que essa estruturação ocorra de baixo para cima, e não através de uma imposição da vontade do governante ao povo. Por isso que no modelo democrático, a participação dos destinatários, do próprio povo, na formação das políticas públicas, na escolha dos titulares dos cargos políticos, na produção das próprias leis, no controle, em especial, das ações governamentais, é algo que fundamenta a noção de democracia. Então, quando a gente fala que na democracia prevalece a vontade da maioria, a gente não vai estar nunca dizendo que essa vontade da maioria ela não tem limites. Não, ela vai ter limites, e esses limites estão, em especial, vistos através dos chamados direitos das minorias, ou seja, nós estamos falando do papel dos direitos fundamentais como um grande limitador de todo o exercício de poder em um Estado democrático, inclusive um limite claro ao exercício do poder pela maioria circunstancial que se forma. Por isso que, quando a gente pensa no modelo da democracia, a gente não vai estar dizendo que a vontade da maioria ela não tem limites, ou seja, o discurso de que vamos fazer aquilo que o povo quer, ele não é um discurso do ponto de vista técnico correto, porque nem tudo que o povo quer nós poderemos fazer. Ao contrário, pode até existir coisas que o povo queira, mas que contrariem os direitos fundamentais, e isso gera um dever para um Estado democrático de direito, que é impedir que essas circunstâncias ocorram. Vejam que, na ideia da democracia, normalmente nós estamos pensando em características essenciais, quais sejam, estamos aqui imaginando na liberdade do povo para votar, na existência de um sistema de freios e contrapesos, na separação dos poderes, um controle popular da própria autoridade dos governantes, ou seja, esse controle é feito dentro dos limites estabelecidos na própria Constituição. Tudo isso é o que representa a noção de democracia que a gente tem hoje. É claro que, quando a gente olha para os regimes democráticos, é comum a gente fazer uma classificação desses regimes democráticos. E, normalmente, os livros nos trazem três hipóteses: democracia direta, democracia indireta, democracia participativa. Então, normalmente se diz que a democracia direta é aquela em que o povo exerce por si mesmo, sem intermediário algum, todo o poder que o Estado deveria realizar. Então, essa ideia de elaborar diretamente as leis, administrar, julgar as questões do Estado, isso é algo que a gente consegue apenas exemplificar a partir do que era a democracia direta na Idade Antiga. Então, nós estamos pensando naquele modelo da democracia direta que existia na Grécia. A gente sabe que colocar as pessoas numa praça para definir as situações
é algo impossível de se fazer quando o modelo social vai se tornando mais complexo. Então, a solução que foi encontrada foi da existência de uma democracia indireta, de uma democracia que se baseia num princípio de representação popular. Por isso, por isso que a gente chama de uma democracia representativa. Nessa democracia representativa, o povo ele vai eleger periodicamente os seus representantes e vai dar poderes expressos a esses representantes para que eles, regra, governem em nome do povo, façam as leis em nome do povo, interpretem as leis em nome do povo. Essa noção de democracia representativa é o que vem acompanhando os estados democráticos de direito. A gente tem também uma terceira classificação, que alguns autores chamam de democracia semidireta, o que não é, para mim, uma designação correta. Eu prefiro chamar de democracia participativa. Essa democracia semidireta, ela iria partir do pressuposto que nós teríamos tanto democracia direta quanto democracia indireta. E se a perspectiva é de que nós não temos mais condições de ter um modelo de democracia direta, a democracia ela deve ser entendida enquanto algo que deve fazer com que haja a maior participação popular possível. Então, toda a base do modelo é um modelo de representação, é uma democracia representativa. Só que a gente vai ter mecanismos, instrumentos que vão permitir que, de maneira formal, o povo participe das decisões que alguns atos estatais existem. Então, daí, a gente aumenta a própria possibilidade de, até mesmo diretamente, haver a participação do povo no controle dos atos estatais. É o modelo que a gente tem previsto na Constituição brasileira atual. Então, se a gente olha lá o que está descrito no texto constitucional, a gente vai ver logo no artigo 1º, no parágrafo único, todo poder emana do povo, que o exercerá através de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. E aí, no artigo 14, vai se estabelecer como essa soberania popular pode se expressar de maneira direta. E vai falar lá de plebiscito, referendo e iniciativa popular de leis. Ao que a gente sempre coloca também o modelo da chamada ação popular, que vai estar no artigo 5º, mas que é a principal hipótese que qualquer um do povo tem para realizar o controle sobre os atos estatais. Vejam que a gente adota no Brasil uma teoria da representação popular. Essa teoria da representação popular ou da representação política gera um mandato para aquele que é eleito, que a gente vai denominar de um mandato discricionário. Por quê? Porque, em regra, os parlamentares eles são detentores dos seus mandatos e vão poder exercer as funções políticas sem nenhum tipo de restrição que venha a diminuir a liberdade que eles têm de apreciar a realidade social. Então, está dentro das regras do jogo que ele vote de acordo com a sua própria consciência, em que pese ele ter sido eleito para representar um determinado modelo político defendido por uma parcela da população. Então, vejam, se é a teoria do mandato discricionário, o que a gente está querendo estabelecer é, em tese, a representatividade vai funcionar para que todos os modelos políticos, os espectros políticos consigam ser representados. Mas, durante a representação, vai valer a decisão individual de cada um daqueles representantes. Na Constituição Federal de 88, a gente vai ter a definição, como dissemos há pouco, de alguns instrumentos de participação direta do cidadão. Então, além do modelo representativo, às vezes, o cidadão pode diretamente funcionar em relação à formação da vontade política do Estado. Então, a primeira hipótese é a ideia do plebiscito.
Aí a gente sabe que o plebiscito é consulta prévia. Ele é convocado sempre com anterioridade ao ato legislativo ou administrativo e vai caber ao povo, por meio do voto, aprovar ou não, né, ou denegar o que tenha sido submetido naquele plebiscito. Então, primeiro se consulta para depois a gente ter uma decisão política a ser tomada. Mas aí o governante ele vai estar vinculado ao que tenha sido a decisão do povo. No referendo, a gente tem a situação inversa, ou seja, primeiro a gente tem o ato legislativo ou administrativo, para só depois submeter à apreciação do povo. Também, o que for decidido pelo povo vincula o próprio governante. Uma outra hipótese que a Constituição prevê é a chamada iniciativa popular de lei. Ou seja, uma parcela da população, em especial uma parcela dos eleitores, pode propor ao Congresso Nacional um determinado tema e, portanto, uma determinada lei, um determinado projeto de lei. Por isso que a gente chama de iniciativa popular de leis. Essa apresentação do projeto de lei se dá perante a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados vai receber, portanto, algo que deva conter 1% de assinaturas correspondentes a 1% do eleitorado nacional. Deixa eu ser mais correto. Ele vai receber uma petição apresentando um projeto de lei e essa petição vai estar subscrita, assinada por 1% do eleitorado nacional, que vai ter que estar distribuído em pelo menos 5 estados da federação e para cada um daqueles estados a gente vai ter que contar no mínimo 0,3% dos eleitores concordando com aquele projeto. Ah, o projeto vai virar lei? Não. O projeto vai ser apreciado pelo Congresso Nacional. E a gente tem também a possibilidade de controlar a administração pública, controlar, de um modo geral, os poderes constitucionais, através da chamada ação popular. A ação popular ela pode ser proposta por qualquer cidadão para anular ato lesivo ao patrimônio público. Então, a gente está querendo proteger o patrimônio público. Tá? Também, a gente vai poder proteger o princípio da moralidade administrativa, o meio ambiente, o patrimônio histórico cultural. Então, esses são os objetos de uma ação popular. E aquele cidadão que entra com a ação popular não vai ter que se preocupar com custo judicial, nem com eventual necessidade de pagar advogado em termos de honorários de sucumbência, né, os advogados da outra parte, no sentido amplo aqui do termo, porque ele só o fará se tiver comprovada a sua má-fé. Mas se o desejo e os indícios que ele possuía não demonstram essa má-fé, ele vai estar isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Existem outros instrumentos, institutos de democracia participativa, mas esses a gente não tem no Brasil, que é o recall, que a gente encontra tendo origem nos Estados Unidos, né, que é um mecanismo de revogação popular do mandato eletivo, e também o chamado veto popular, em que o povo poderia vetar projetos de lei. Mas essas duas situações nós não encontramos na Constituição brasileira. Vejam que se a democracia que nós temos é um modelo de democracia participativa, ela vai ter que se expressar dentro da Constituição num sistema político. Tá? Então, esse sistema político ele vai se basear no exercício da soberania popular. E, se eu estou pensando na soberania popular, eu vou estar exercendo a minha cidadania através do sufrágio e do voto. Para quê? Para que eu possa influenciar a formação da vontade política do Estado. Só que o nosso sistema político cria um modelo que é um modelo dependente dos partidos políticos. Então, o fundamento, a estruturação do funcionamento do sistema político se dá nos partidos políticos.
os conceitos essenciais, portanto, que a gente deve compreender em relação ao sistema político brasileiro, dizem respeito à soberania popular, mais ou menos a gente já sabe o que é isso, né? Mas é a possibilidade que cada membro da sociedade pode escolher seus representantes através de sufrágio universal, voto direto, secreto e de igual valor para todos. Quando a gente fala no sistema político, a gente tem que também entender o que é que significa a perspectiva do sufrágio. E o sufrágio ele é compreendido como o direito de votar e de ser votado. Sufrágio, no nosso caso, ele é um sufrágio universal, né? Então, todas as pessoas potencialmente podem participar. Claro, quando a gente diz todas as pessoas, são todas aquelas que tenham as capacidades, as condições previstas na própria Constituição. Mas, se isso não engloba toda a população, isso também não significa que nós estamos restringindo a participação a determinados grupos ou castas sociais. Então, o que a gente tem é um sufrágio universal. Se o sufrágio é o direito de votar ou de ser votado, o voto é o modo pelo qual a gente exercita o sufrágio. Então, o voto, no Brasil, ele é obrigatório para os maiores de 18 anos. Tá? Vejam, obrigatório entre 18 e 70 anos, porque ele é facultativo para quem tem 16 até 18 anos, para os que tenham mais de 70 anos, independentemente da idade, para os que sejam analfabetos. Nessa condição, a gente tem um voto facultativo, ele não é obrigatório, certo? E quando a gente diz que o voto é obrigatório, nós estamos pensando mesmo no comparecimento às urnas. Afinal de contas, quando a gente fala em votar, em comparecer às urnas, nós não estamos estabelecendo a obrigatoriedade da escolha de um candidato, porque você pode comparecer às urnas e votar em branco ou votar nulo. E aí você não votou em nenhum candidato ou em nenhum partido específico. Quando a gente fala em comparecer para a votação, nós estamos preocupados com uma outra palavra, que é o chamado escrutínio, ou seja, o procedimento, a forma pela qual vai se exercitar o voto. O voto pode ser público, o voto pode ser secreto. Como vai se dar esses mecanismos? Então, aí a gente chama de escrutínio. Do mesmo modo que o voto é obrigatório para quem tem mais de 18 anos de idade, esse voto só poderá ser feito se eu tiver o alistamento eleitoral. Por isso que o alistamento eleitoral também é obrigatório para os maiores de 18 anos, sendo facultativo para os maiores de 16 e menores de 18, e para, portanto, esses não há a obrigatoriedade de terem feito o alistamento eleitoral. Como todo o nosso sistema político tem uma estrutura baseada no funcionamento dos partidos políticos, a gente deve lembrar que o partido político é uma organização de pessoas, uma pessoa jurídica, que vai se reunir com uma finalidade específica. Qual é a finalidade específica? Implementar um determinado programa político. E, em tese, fazer com que aquele modelo seja o modelo que o povo prefira para que eles possam assumir o poder. Mas, no mínimo, eles funcionarão para que a gente tenha a crítica e o direito de oposição, caso a maioria do povo não entenda que aquele é o melhor programa político a ser utilizado num dado Estado. O direito de sufrágio ele vai se caracterizar pelo aquilo que a gente vai chamar de capacidade eleitoral ativa, direito de votar, e capacidade eleitoral passiva, o direito de ser votado, ou seja, as condições que eu tenho para me eleger. Esse modelo de um sufrágio ativo, ou seja, essa minha capacidade eleitoral ativa, vai exigir uma série de coisas, mas vou destacar aqui resumidamente que eu esteja alistado eleitoralmente, ou seja, tenho que ter o título de eleitor, tenho que ter nacionalidade brasileira, é uma regra que comporta a exceção, tá? Mas na regrinha os eleitores não podem se alistar, os estrangeiros, desculpe, não podem se alistar como eleitores. Há uma exceção,
que é a do caso do português equiparado, esse pode, uma idade mínima de 16 anos, e você não pode estar na situação de conscrito, ou seja, durante o serviço militar. Já a capacidade eleitoral passiva, a minha possibilidade de ser votado, de eu concorrer a um mandato eletivo, vai exigir que eu tenha as condições de elegibilidade que estão colocadas na Constituição. Então, eu quero ser prefeito, tem que olhar lá quais são as condições de elegibilidade. Então, tudo isso vem descrito no artigo 14 do texto constitucional. É bom se dar uma leitura, se fazer uma leitura desse artigo 14 para a gente compreender, já que aqui a aula não é especificamente ligada a esses direitos, o que são essas condições de elegibilidade. Bom, o fato, e aqui pegando a lição de André Ramos Tavares, é que a aquisição dos direitos políticos é um processo. Então, se é um processo, a gente vai avançando e vai podendo atuar dentro desse processo. Então, André Ramos Tavares diz o seguinte: aos 16 anos, a gente adquire o direito de votar, podendo propor ação popular. Aos 18 anos, a gente passa a ter o dever de votar, de se apresentar perante o serviço militar, no caso dos homens, que o serviço militar é obrigatório, e, ademais, a gente pode ser candidato a vereador. Aos 21 anos, além de tudo que já cumpriu, eu posso ser candidato a deputado estadual, distrital, se fosse do Distrito Federal, a deputado federal, a prefeito, a vice-prefeito e a juiz de paz. Aos 30 anos, eu posso ser governador e vice-governador de estado. E aos 35, eu posso me candidatar a presidente, vice-presidente e a senador da República. Vejam, há uma condição que eu não escapo, ou seja, eu tenho que estar filiado a partido político. Por isso que todo o nosso sistema ele tem os partidos políticos como sendo a base de sua estruturação. Então, os partidos políticos eles vão gozar de autonomia. Quando a gente diz que os partidos políticos eles gozam de autonomia, nós estamos pensando, de acordo com o artigo 17, que há uma ampla liberdade de organização partidária. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos. Embora a gente tenha essa ampla liberdade, embora a gente fale de pluralismo político, nós não poderemos ter partidos políticos que sejam contra a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana, vedando-se por absoluto qualquer caráter paramilitar para os partidos políticos. Para que um partido político exista, funcione, seja constituído, ele deve ter caráter nacional, ele não pode receber recursos de entidade ou governo estrangeiro, nem pode ser subordinado a estes, tem de prestar contas à Justiça Eleitoral e todo o seu funcionamento parlamentar vai ser regulamentado por lei e ele deve fazê-lo de acordo com a lei. Para que eu funde um partido político, além do número mínimo de assinaturas que a lei eleitoral vai exigir, eu preciso consolidá-lo na forma da lei civil, ou seja, eu tenho que pegar os estatutos constitutivos e levar para o cartório das pessoas jurídicas. E, depois que eu adquirir a personalidade jurídica, virar pessoa jurídica, eu tenho que pegar todos os estatutos, tudo que é exigido pela lei eleitoral e registrar no Tribunal Superior Eleitoral. Só assim eu posso entrar efetivamente no jogo político. Então, uma vez que os partidos forem constituídos pela lei civil e com registro perante o Tribunal Superior Eleitoral, vai se ter direito a acesso ao chamado fundo partidário, que é um dinheiro público que é dado aos partidos para que eles possam se organizar e funcionar. A gente vai ter direito também de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão, chamado direito de antena, que fique claro, é gratuito para o partido não vai ter que pagar. A sociedade, nós pagamos em termos de renúncia de impostos
das empresas de telecomunicações que vão permitir o funcionamento do horário, aspas, gratuito. Tá? E, dependendo do desempenho eleitoral do partido, a gente ainda pode ter acesso ao chamado fundo partidário e também ao fundo eleitoral, ou seja, em anos de eleição, também há um outro fundo com dinheiro público que é entregue aos partidos para que eles possam fazer as campanhas políticas. O partido político, ele, atualmente, tem algumas restrições para alcançar o fundo partidário e o acesso à rádio e à televisão. É o que a gente chama de cláusula de barreira. Qual é o objetivo? Diminuir o número de partidos que a gente tem no Brasil. A gente tem algo em torno de 40 partidos no Brasil, entre 35 e 40 partidos, creio eu. Nunca mais olhei a lista do Tribunal Superior Eleitoral para dar esse número com absoluta certeza. Mas estamos perto desse índice. Então, para diminuir a quantidade de partidos, se estabeleceu a cláusula de barreira. A cláusula de barreira, que está no texto constitucional, ela é uma cláusula para o futuro, porque ela é para funcionar em 2030. Então, em 2030, ela diz o seguinte: só vai ter acesso a esse funcionamento parlamentar, recurso do fundo partidário, por exemplo, os partidos políticos que tiverem, na eleição para a Câmara dos Deputados, no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. E em cada uma dessas unidades da federação tem que ter conseguido no mínimo 2% dos votos válidos. Ou então, se não cumprir esses requisitos, que tenha eleito 15 deputados federais que vão ter que estar distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Isso para 2030. Mas se fez uma regra de transição, que começou em 2018. Então, na eleição de 2018, o que é que o partido tinha de conseguir? No mínimo, 1,5% dos votos válidos, distribuídos em 1/3 das unidades da federação, com no mínimo 1% dos votos válidos em cada uma delas. Ou então, eleger 9 deputados distribuídos em 1/3 das unidades da federação. Eleição 2022, a próxima, para a Câmara de Deputados. Aí já ficou um pouco mais difícil superar a cláusula de barreira, porque eu preciso obter 2% dos votos válidos distribuídos em 1/3 das unidades da federação, com no mínimo 1% dos votos válidos e ter 11 deputados eleitos em 1/3 das unidades da federação. Em 2022, aumenta esse patamar para 2,5% dos votos válidos, com no mínimo 1,5% dos votos em cada uma das unidades da federação, e eu tenho que ter isso em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Ou então, eu eleger pelo menos 13 deputados distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Então, essa é a maneira que a gente instituiu a cláusula de barreira. Por que a cláusula de barreira é algo importante? Porque é ela que permite que os partidos políticos tenham acesso ao fundo partidário. Tá? Então, vejam, existem 2 fundos que a gente funciona para os partidos no Brasil. O fundo partidário, que recebe todo ano, e o fundo eleitoral, que é dado em ano de eleição. Certo? A gente, de acordo com as eleições de 2018, tivemos 21 partidos políticos que conseguiram a cláusula de desempenho, a tal cláusula de barreira. Eles estão aí listados, isso aqui vocês podem observar depois com a devida calma. Além desses, outros, em regra por fusão entre partidos, também conseguiram alcançar a cláusula de desempenho. Tá? Então, portanto, a gente não tem hoje 21 apenas, existem mais que estão tendo acesso a fundo partidário e a rádio e TV gratuitos. Se o sistema político é aquele, a gente tem que fazer isso funcionar em termos de eleição. Então, a gente vai estar pensando em eleição. Se a gente está pensando em eleição, a gente fala em sistema eleitoral. Então, quais são os cargos que a gente se preocupa?
presidente, vice-presidente da República, senador da República, deputado federal, governador de estado, deputado estadual, prefeito, vereador. São esses os cargos que a gente se preocupa. Então, como é que vai funcionar a eleição? Quem é que é eleito? Aí a gente tem dois sistemas. A gente tem o sistema majoritário, que vai servir para a eleição dos chefes do executivo, ou seja, vai servir para presidente, governador e prefeito. Uma particularidade que já já eu falo. No sistema majoritário, apenas o candidato que conseguir o maior número de votos é que se elege. Por isso que eu só elejo um presidente, um governador, um prefeito. Só que essas eleições, elas podem ser decididas em um turno ou em 2 turnos, a depender da quantidade de votos que o candidato tenha tido. Se o candidato obteve a maioria absoluta dos votos válidos, ele é eleito. Então, se isso acontecer no primeiro turno, ele é eleito no primeiro turno, para eleição de presidente da República, para a eleição de governador de estado e para a eleição de prefeitos que estejam em cidades com mais de 200 mil eleitores. Tá? Se nenhum candidato para esses cargos conseguir isso na primeira volta, no primeiro turno das eleições, aí a gente tem um segundo turno, quando só há 2 candidatos, e aí, como só há 2 candidatos, um deles obrigatoriamente vai ter mais da metade dos votos válidos. O sistema majoritário, ele também vai funcionar para senadores e para prefeitos de cidades que tenham menos de 200 mil eleitores. Aí, nesse caso, é sempre um turno único. Quem tiver mais votos, se elege. No caso de senadores, vai depender da eleição, se vai estar colocado em causa uma vaga para o Senado ou 2 vagas para o Senado. Foram 2 vagas, os 2 mais votados para senadores são considerados eleitos, junto com os seus suplentes. E também a gente vai ter o sistema proporcional. O sistema proporcional ele é utilizado para vereador, deputado estadual, deputado federal. No sistema proporcional, a ideia é a seguinte: a gente quer garantir o máximo de representação em termos do espectro político no legislativo. Então, o que é que se faz? Se vai verificar uma quantidade de votos mínimos que um partido deva ter para eleger uma pessoa. E quantas vezes ele atinja esse número mínimo de votos, ele vai elegendo mais pessoas. Nas eleições agora, nós não teremos mais a possibilidade de coligação partidária para esses cargos, vereador, deputado estadual e deputado federal. As coligações vão existir para prefeito, presidente, governador, etc. Tá? Então, veja, isso tudo que a gente fala se define a partir de 2 ideias: quociente eleitoral e quociente partidário. O quociente eleitoral é quando eu pego o número de votos válidos, divido esse número de votos válidos que foram dados numa eleição, por exemplo, para o cargo de vereador, pelo número de vagas que estavam em disputa. Aí eu tenho o quociente eleitoral. Tá? Eu sempre vou desprezar a fração. Se ela for, portanto, colocada, ela é simplesmente desprezada. Então, eu acho o quociente eleitoral. Tá? Uma fração que fique claro, né? Igual ou inferior a meio. Já o quociente partidário é o que vai dizer quantas pessoas do meu partido, quantos candidatos do meu partido foram eleitos. Então, o quociente partidário, o que é que eu pego? Eu pego o número de votos que o meu partido teve, de todos os candidatos, e divido pelo quociente eleitoral. Aí eu vou achar um número. Se o número der 9,8, é porque eu elegi 9 candidatos. Se o número der 9,1, é porque eu elegi 9 candidatos. Certo? Então, o quociente partidário diz a quantidade de pessoas que a gente elegeu. Então, esses são os sistemas eleitorais
que a gente tem em funcionamento hoje aqui no Brasil.